Como fazer uma porta de roupeiro, tirar a medida dela, mandar executar do jeito certo e do jeito rápido sem você ter problemas? Vem comigo que eu sou Vitor Hugo dos Irmãos Rebelato e mais um episódio do Rebelato 2x. E hoje a gente vai mostrar para você como você vai fazer essa medição, tirar ela, fazer e mandar executar tudo de um jeito bem fácil, tanto para terceirizar como fazer na sua marcenaria. Então vamos lá. Detalhe, marcenaria 2x, não Rebelato 2x. É marcenaria 2x. Então, pessoal, nós vamos mostrar aqui um roupeiro que nós temos aqui na marcenaria que ele vai 2 portas de correr. Então é um roupeiro básico, né, como é geralmente feito, não sei como você faz na nossa marcenaria, mas como nós produzimos geralmente aqui. Nós fazemos a caixa dele, já está montada, fazemos as barras, ainda vai mais 2 na lateral, e quando a gente deixa uma folga aqui, ó, a gente sempre deixa uma folga em torno de 6,5 cm. Mostra aqui, Arthur. Então a gente sempre deixa essa folga de 6,5 cm para poder colocar o trilho aqui dentro e para correr a porta e ela não bater na lateral e não ficar muito para fora, que daí não fica feio. Então, com essas medidas em mente, a gente já consegue fazer a profundidade correta da porta para que ela não fique raspando uma porta na outra, não fique batendo nas prateleiras. Então a gente já tem isso em mente. E quando a gente tem o roupeiro, a gente geralmente já faz ele apenas como divisão. Muitos marceneiros fazem com 2 laterais, fazem 2 módulos, dependendo do tamanho do espaço, do local. Roupeiros maiores, né, utiliza 2, mas isso não dá interferência nas portas. Por quê? Eu vou mostrar o cálculo, a formulazinha que a gente criou, de um jeito bem fácil de a gente fazer essa divisão, sem que você fique batendo cabeça ou toda vez ficar colocando moldezinho, fazendo madeirinha e às vezes dá errado e bate em uma na outra. Então olha só que legal como é que a gente faz. Essa aqui é uma das portas do roupeiro. Nós utilizamos o perfil de alumínio que ele vai fora a fora, né? Então ele é um perfil embutido, ele vai parafusado por trás. Então esses perfis padrão, né, eles consomem 3,5 cm de cada lado. Então ele já pega 7 cm da porta do MDF. E aqui no móvel, a gente mede ele, geralmente a gente já tem uns pedacinhos para a gente ver esse desconto, né? Então a gente, provavelmente você marceneiro já deve ter feito isso, né? Ter colocado os moldezinhos de alumínio para você fazer o cálculo. Mas o que nós vamos pegar de mais importante? É a medida da base. Então eu vou medir a base para a gente ir lá para a bancada. Aqui ela está dando 1,28,5 m. Então ela tem esse 1,28,5 m que a gente conhece. Então com essa medida, se a lateral estiver bem no centro e você quer fazer 2 portas iguais, então essa medida é a única que você vai se importar. 1,28,5 m para dividir ela certinho. Vamos lá para a mesa agora para fazer o nosso cálculo, nossa fórmula mágica. Beleza, então a gente pegou aquela medida lá e olha só, nós temos até um projeto aqui para nós entendermos bem como é que é esse roupeiro. Ele vai ser um roupeiro em L, então aqui vão ser 2 portas de correr. Vai ter um gaveteiro ali embaixo, como vocês viram, prateleiras, vai ter cabide e ainda vai ter aquelas laterais, né? Então essa medida aqui é o em 28,5. Com essa medida aqui, né, eu já até marquei aqui para não esquecer. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa medida aqui e eu vou fazer esse cálculo aqui, ó. A gente até fez um moldezinho, uma rascunho, ó. A gente pega o total e divide por 2. Então eu vou fazer 1,28,5 na calculadora, dividido por 2. E ele me deu 64. Opa! 1,28,5 dividido por 2. Deu 64,2. Então eu vou marcar aqui 64,2. Essa é a medida. Só que para dar certo lá nas portas, lá no móvel, eu tenho que somar mais 1,7. Mais 1,7. Que é igual a 65,95. Só que para fechar certa medida do corte do MDF, eu tenho que descontar 7 centímetros de cada porta, que é os perfis de alumínio, que eu vou cortar só MDF, eu não vou cortar a porta, né? Menos 7, então o total é 58,9. Então a porta é 58,9. Agora vocês estão perguntando, que medidas são essas? Será que dá certo? Por que eu fiz mais 1,7? Vamos lá para o roupeiro que eu vou mostrar para vocês agora as medidas corretas. Beleza, então, vocês conseguiram entender as contas? Então vamos conferir elas na prática para ver se realmente funcionou e para a gente entender bem. Então eu coloquei aqui de novo as numerações, ó, 1,28,5 é a medida da nossa base. E eu dividi ela por 2 e deu 64,2. Só que eu adicionei 1,7 centímetros. Por que eu adiciono esse 1,7 centímetros?
É porque se eu dividir apenas no meio as duas portas e ela ficar com 64.2, o que acontece é que uma porta vai ficar com um vão em cima de uma da outra. Então, por exemplo, eu colocar 64.2, ela vai ficar aqui a porta. Ó, vamos imaginar que ela está aqui. Perfeito, a porta ficou no meio. Só que se eu vir com outra porta com 64.2, olha onde que ela vai ficar. Então as portas vão ficar bem uma encostada na outra. Então toda vez que ela tiver com as portas fechadas, vai aparecer um vão entre as duas. E fica feio. Então a gente, quando faz móvel sob medida, a gente já pensa no acabamento. Para que ele fique perfeito, dá um acabamento, não fica aqueles buraquinhos aparecendo, né? Então esse 1,7 centímetros em cada porta fecha os 3,5 cm do perfil para que uma porta fique em cima da outra. É um transpasse, né? Exatamente. Então ela transpassa uma em cima da outra. Olha só aqui embaixo agora, eu coloquei os pedacinhos de perfil só para a gente ver como é que fica a medida com essa soma do 1,7. Vamos lá. Então eu somei 1,7, então ela deu 65,9 cada porta, correto? Então eu vou colocar aqui, olha, lá do cantinho até aqui, ó, imagina que ela está dando 65,9. Olha lá, a porta está dando 65,9. E aí o outro perfil que seria a outra porta, eu vou colocar aqui. Aí ela vai vir lá do fundo da outra porta e ela vai dar também o 65,9. Olha ali. Então as duas portas, quando elas ficarem fechadas, uma vai abrir para lá e uma vai abrir para cá. Então eu posso puxar essa porta para cá e daí quando eu puxar para lá, eu puxo a outra porta ao contrário. Então elas vão ficar uma em cima da outra e daí não vai ficar. Se eu não eu ia colocar as duas, elas iam ficar assim, ó. Porque uma fica na frente da outra e fica esse buraquinho. Aí fica entrando bicho, ou até mesmo fica entrando muito pó, porque fica aquela luz ali, né? Então fica feio. Então com esse 1,7 a mais, a porta fica uma em cima da outra. Também pode ser feito menor o transpasse, né? Isso. Só que por que a gente faz assim? Porque fica bonito, né? Porque senão quando elas ficarem... Se você fizer menor, ela fica em cima do perfil, aí fica aquele buraquinho também, pode prender o dedo. Então sempre faça com essa medida, que aí ela fecha bem certinho, uma em cima da outra, aí fica um acabamento justo entre as duas peças. Vamos conferir aqui na porta que eu fiz as medidas? Então olha só, aqui é a porta que vai ali naquele roupeiro, aqui ó, ela tem exatamente 65,9, tá até 1 milímetrozinho ali de folga, isso não vai dar nenhum problema, se for um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, né? Então você tem essa medida, e o MDF dentro, que ele consome um pouquinho, né? Ele tem que descontar os 7 centímetros dos perfis para você mandar executar na terceirização ou dentro da sua marcenaria. Então, descontando esses 7, ela fica com 58,9, né? Então, se pegar ali mais 1 ou 2 milímetros, né? Ela vai dar 58,9, ó. Ela vai ficar mais ou menos ali, né? Que aquele perfil tem um acabamentozinho, dá bem certinho o tamanho do MDF. Conseguiu pegar ali? Ó, 58,9, ele fica perfeito. Então, com essa medida exata, você evita e diminui erros dentro da sua marcenaria. Porque, pessoal, as portas são a parte principal do móvel. É onde que aparece, onde todo mundo vê. O seu cliente vai ver ela o tempo todo. Então, se ela tiver um buraquinho, um fresto, aquele toque do cliente de, poxa, por que ela não podia fechar um pouquinho mais? Por que tem esse buraquinho? Então, você acaba com esses probleminhas e evita erros graves, né? Porque as portas, elas são grandes, né? Imagina, uma porta dessa aqui. 2 portas dessa aqui já dá uma chapa. Se você errar uma porta, você vai ter que comprar uma chapa a mais para fazer só uma porta que você fez errado ou que ficou curta. Então olha só o problemão, o gasto, a perca de tempo e dinheiro que você está tendo. E se você quer agilizar, acelerar sua produção, dobrar a sua produção, você precisa economizar seu tempo e seu dinheiro. E outra dica aqui, um adicional, um bônus na produção de roupeiro, sempre quando vocês fizerem as portas de correr, pensem na estrutura das gavetas. Por exemplo, olha só, se vocês estão vendo aqui, tem um engrosso bem grande aqui, né? Tem quase 4 centímetros, ó, 3,5 centímetros de engrosso. Principalmente na porta de 2 portas de abrir. Por que eu coloquei esse engrosso? Porque como eu dei esse adicional, vocês viram onde que as portas pararam ali embaixo? Elas pararam bem aqui, ó, em cima desse engrosso. Se eu não colocasse ali, ó, as portas iriam raspar. Se eu tivesse dividido no meio, né? Quando a outra porta ia parar, ela ia parar aqui no fundo, beleza. Só que se eu não colocasse ela com esse engrosso, quando eu fechasse a outra porta, se eu colocasse a gaveta encostada na lateral do roupeiro, ao abrir ia raspar na porta, ia bater. Então dá esse problema.
Então sempre na hora de fazer a produção da sua porta, pense nesse engrosso para a porta de correr. E para os roupeiros com 3 portas, pessoal, é o mesmo processo, porém a medida é um pouquinho maior. Então, por exemplo, vamos lá, nós temos um roupeiro com 3 metros, esse é o total. A gente vai dividir ele por 2, vamos lá. 3, né? Oi? 3 metros dividido por... Desculpa. Olha aí, ó. Por isso que é bom sempre ter um ajudante. Dividido por 3. 1 metro. Isso acho que até uma criança de 3 anos de idade saberia fazer, né? Sem calculadora. Aí o que a gente faz com essa medida? A gente vai somar 2,3. Mais 2,3. Dá 102,3. Com essa medida em mente, a gente vai fazer o quê? Diminuir 7 centímetros. Menos 7. Dá 95,3. Essa aqui é a medida da peça para ser cortada. Então você vai mandar essa medida do MDF. Se caso você estiver fazendo o seu plano de corte para mandar, para jogar no Corte Cloud e terceirizar, e você está com medo que isso não vai dar certo, o que eu sempre faço aqui na marcenaria e nunca deu problema. Não é que nunca deu problema, mas reduziu drasticamente os problemas assim, mínimos de besteirinha e de erros. É você fazer um molde. Eu sempre tenho uma peça, eu tenho certeza que na sua marcenaria tem um resto de uma sobra de uma peça comprida, então você pode colocar aqui em cima, ó. Você pega lá, ó, vamos fazer um roupeiro aqui, um molde, ó. O teu roupeiro tem 2 metros. E eu quero 3 portas de correr. Seu roupeiro tem 2 metros, quanto que você deixa de engrosso do lado do seu roupeiro? 3, 6, 5, 8 centímetros? Desconta os centímetros que você usa. Então eu uso 6 centímetros, eu desconto 6 centímetros. Aí você pega a medida total, você faz a divisão. Cada vão vai ter 60 centímetros. Você faz a divisão dele. Aí você pega a medida da base do teu roupeiro, que ela é universal, né? Se você descontou 6 centímetros, ele vai dar 1,94, então você já vai dividir as portas pelo 1,94. Então vai ser muito mais fácil de você fazer as suas portas sem ter erro com essa formulazinha. Porque você não vai ter erro de saber se vai passar ou não, você não vai precisar ficar colocando o moldezinho do perfil todo dia, entendeu? O seu tempo vai ser muito mais aproveitado que você vai poder estar fazendo montagem do que ficar perdendo tempo fazendo cálculo aí na sua marcenaria. E por último e não menos importante, a altura da porta. Pessoal, a gente utiliza geralmente esses rodízios, né? As rondanas, o RO47 que é muito utilizado, eles têm as travinhas específicas. Geralmente, na maioria dos casos, eles consomem 3 centímetros das portas. Então, por exemplo, eu vou pegar a altura total aqui do pé direito do roupeiro por dentro das duas bases, que ele dá 2,24 esse roupeiro, então eu vou lá, dá 2,24, eu desconto os 3 centímetros, 2,21. Então, essa é a medida da porta. Mas por via das dúvidas, você vai utilizar um outro tipo de rondana, um mais específico, você pega ele primeiro, lê o manual para saber quanto que ele consome de altura e quanto que ele precisa antes de fazer o corte final, né? Porque essa altura ela é muito específica dependendo da rondana. O que a gente utiliza por padrão aqui é 3 centímetros. Nunca tivemos problema e funcionou muito bem. E por que você tem que ter essa medida exata, com essa folga perfeita? Porque você vai ter que fazer a regulagem na casa do cliente, né? Você coloca ele no nível, só que às vezes o piso, o teto é torto e você vai ter que regular. Então ele tem que ter folga para você levantar a rodinha, né? Ele não pode raspar em cima, não pode ficar raspando no trilho embaixo. Então se ele tiver muito apertada a porta, qualquer regulada que você dá, ela raspa no parafuso, nos trilhos, né? Então você precisa ter a folga correta para não aparecer, ele não cair fora do trilho em cima e ele poder rodar tranquilamente em todo o roupeiro, né? Para você ter essa folga para regular. Então essa é uma dica muito importante antes de você adquirir a rondana para você colocar nas suas portas de correr. E aí pessoal, o que você achou desse vídeo que a gente ensinou a nossa fórmula mágica de cálculo de portas de correr? É muito legal, né? Se você já conhecia essa fórmula, já utilizava na sua marcenaria? Ou você tem algum outro sistema que você usa, que é mais prático, que é legal? Compartilha com nós aí que a gente também quer aprender com vocês. E também não esquece de continuar acompanhando nossos conteúdos, nosso canal aí, a gente está sempre postando vídeos semanais com dicas práticas para você aumentar e dobrar a produção da sua marcenaria. Então se você gostou, deixe seu joinha e até a próxima!